Tudo bem, pessoal? Vamos iniciar então o nosso quarto módulo, tá? O quarto módulo do nosso curso de técnicas para tentar alavancar a produção acadêmica de todo mundo aí. E a gente vai falar hoje das revisões de literatura, que são aí mais uma modalidade, mais uma forma de produção científica, produção acadêmica que você pode utilizar para despachar seus dados. Então, essas revisões de literatura, elas buscam especialmente o que? Compilar diversos trabalhos em um único trabalho, sempre no intuito de facilitar a busca por informações por outros pesquisadores, tá? Então, não se faz uma revisão de literatura de um assunto que não tem importância. Já começa por aí. Se você vai fazer uma revisão de literatura, tem que ser uma revisão de literatura bem feita e que vá contribuir com outros pesquisadores. Elas são bastante comuns em diversas áreas, especialmente na área de ciências sociais aplicadas e também na área de saúde. E, principalmente, elas devem fazer o quê? Sintetizar as evidências que estão em cada uma das obras que você se dispôs a revisar, sempre no sentido de definir a tomada de decisões. Não se sai recortando e colando informações da internet e acha que se está fazendo uma revisão de literatura. Eu vou mostrar para vocês que existem uma série de quesitos que precisam ser respeitados. E uma outra coisa importante, principalmente nas revisões rápidas, é que elas servem para comparar métodos ou técnicas diferentes com a mesma finalidade. E para que isso serve? De repente existe um trabalho que fala que o método A é bom para isso, o método B também é bom para isso, e qual será o melhor método? Revisando os artigos publicados por vários pesquisadores sobre o tema, efetivamente você consegue definir qual é o melhor método, ou seja, escolher o que a gente chama de padrão ouro para determinada dosagem, para determinado trabalho, digamos assim. Quais são as seções que devem estar presentes numa revisão de literatura? Título, como em qualquer outro local, qualquer outro tipo de produção. Resumo, introdução, objetivo, método. Exatamente, revisão de literatura tem método, tá? Tem gente que não coloca, mas tem que ter. Resultados, eu achei que era só sair recortando e colando e fazer minha revisão, de jeito nenhum. Revisão de literatura tem seção de resultados. Aí, efetivamente, a seção de revisão da literatura, uma seção extremamente importante que é a síntese de evidências e, efetivamente, as referências que devem aparecer no final de qualquer trabalho. Então, vamos começar a nossa dissecação, Vamos começar a nossa dissecação falando um pouquinho do que deve estar contido em cada uma dessas seções. E aí, como sempre, a gente tem a nossa equação de delimitação de título. Assim como a gente mostrou essa equação para o relato técnico, para o estudo observacional e para os estudos de caso, a gente também tem uma fórmula que não é sempre engessada, você pode inserir pequenas alterações, mas basicamente é isso que deve estar disposto no título da tua revisão. Comece falando qual é o fenômeno central que você se dispôs a revisar, ok? A partir do momento que você fala qual é esse fenômeno, é muito importante que você coloque lá dois pontos, escreva revisão da literatura, revisão sistemática ou mesmo síntese de evidências, que é o foco que eu quero dar para vocês aqui hoje. O que mais me deixa bravo como avaliador de periódicos, avaliador de revistas, e também avaliei muitos TCCs ao longo da minha carreira, o que mais me deixa bravo com o autor é ler um título, achar que é um trabalho de campo e lá dentro do trabalho eu descobri que é uma revisão de literatura. Isso me deixa muito bravo, eu costumo reprovar o trabalho imediatamente e a principal recomendação para os autores é que deixem claro no título que se trata de uma revisão. Não tente enganar, tá? Ou não seja ingênuo a ponto de não deixar claro no título da tua revisão que o seu trabalho efetivamente fez revisão de literatura. Exemplos agora. Então, olha só, o papel do enfermeiro na classificação de risco nos serviços de urgência. Uma revisão sistemática. Então, o que a gente quis foi efetivamente encontrar quais eram os principais trabalhos que falavam sobre a classificação de risco nos serviços de emergência feito por enfermeiros. Então, está aqui o meu fenômeno, dois pontos, uma revisão sistemática. Título simples, bonitinho, de sucesso e publicado. Outro,
Tratamento farmacológico da doença de Alzheimer, revisão da literatura. Qualquer pessoa que ler esse título já sabe que o foco central é quais serão as principais drogas que podem ser utilizadas para tratar a doença de Alzheimer. Então, quem vai ler já sabe que não é um trabalho de campo, é um trabalho de revisão, que vai sintetizar as principais evidências sobre o fenômeno que a gente colocou aqui. Outro, perfil metodológico dos estudos em gestão da saúde, uma análise das publicações do ano tal ao ano tal no evento X. Então, isso é uma coisa também que é muito comum e publica com uma certa facilidade. Esse trabalho, por exemplo, se dispôs a avaliar qual foi o método, tá, a metodologia empregada nos estudos que focaram o tema gestão de saúde nesse importante evento da área de administração, que é o ENAMPAD, no período X. 2007 para 2013, um período aí pré-definido, e esse tipo de trabalho ele não só é aceito nos eventos, esse é um evento muito importante, o primeiro, talvez o evento mais importante da área de administração no país, foi apresentado com bastante sucesso. Outro título, comparação entre os métodos da gota espessa e reação de cadeia de polimerase para diagnóstico da malária. Embora eu não tenha colocado aqui 2 pontos, revisão da literatura, isso efetivamente é um erro nosso. Se esse trabalho fosse publicado hoje, eu simplesmente ia colocar 2 pontos aqui e escrever síntese de evidências. Qual é o foco desse trabalho? Existem 2 métodos principais para você fazer diagnóstico de malária. Alguns laboratórios usam o método A, gota espessa, outros laboratórios usam o método B, PCR, e esse trabalho, então, pegou as principais publicações sobre o tema e efetivamente resolveu dizer qual é o método mais eficaz para dosagem de malária, comparando tudo que os autores falam sobre esses 2 métodos. Ok? Então, no título a gente foca o fenômeno e escreve que é revisão da literatura, passa bonitinho. O que deve estar contido no resumo? O resumo da revisão de literatura ele é muito simples. Ele tem uma introdução, e a introdução deve, em 2 a 3 linhas, descrever o fenômeno central. Então, aqui eu falo, por exemplo, o que é a malária, e aí eu falo que existem 2 métodos principais para fazer o seu diagnóstico, e acabou. Depois já vem o objetivo, comparar as técnicas diagnósticas por meio da revisão da literatura, que é o que a gente descreve aqui na seção de método do trabalho. Por fim, não existe uma seção de resultados no resumo, a gente já pula para a conclusão, e nessa conclusão a gente bota lá ainda que, embora existam dados contraditórios, verificou-se que o método A é mais sensível que o método B para fazer o que a gente queria fazer, que era fazer diagnóstico de malária. Acabou, palavras-chave como sempre, palavras-chave previstas nos descritores em saúde. A gente vai comentar sobre isso com vocês em outros módulos. E está aqui o título do trabalho para a gente ver que o resumo é um negócio bastante simples, com introdução, objetivo, método. Não se esqueça de dizer no método que foi uma revisão da literatura e a conclusão, que é um arrazoado. Noves fora. Quem é mais velho conhece essa expressão. Tá? No final das contas, no frigir dos ovos, o que se encontrou de mais importante nos artigos que você revisou. Ou seja, o foco do resumo sempre e mais uma vez será vender o seu peixe. E na introdução da revisão da literatura? A introdução da revisão da literatura ela muda bastante se comparada com os relatos, com os observacionais e com os estudos de caso. Basicamente, o que eu comecei, os autores desse trabalho, como é que eles começam a introdução? A gente não quer fazer diagnóstico de malária? A gente não quer definir qual é o melhor método de diagnóstico para malária? Então, a gente sempre pensa na nossa pirâmide invertida. Olha só, um primeiro parágrafo curto sobre o que é malária. Um segundo parágrafo está fechando um pouquinho na epidemiologia da malária. Para quê? Para mostrar que a malária é uma doença importante no nosso país. Terceiro parágrafo, eu não quero comparar os métodos de diagnóstico,
Então, eu começo a falar aqui no meu terceiro parágrafo sobre os principais métodos de diagnóstico que existem e depois, efetivamente, eu vou então levantar o meu problema de pesquisa, que é justamente comparar qual deles é o mais eficaz. Então, nos dois primeiros parágrafos, eu tenho o que a gente chama de contextualização do fenômeno central, e aqui já no meu terceiro parágrafo, eu começo com a minha problematização. É a tal da justificativa. O seu trabalho tem de ter uma certa importância. Se o leitor do seu trabalho não conseguir identificar a importância desse trabalho nos últimos parágrafos da tua introdução, teu trabalho com certeza não será aceito para publicação. Então, quando a gente está na introdução, a gente deve, como sempre, em qualquer trabalho acadêmico, justificar a importância de se realizar a revisão. E a principal justificativa para se fazer uma revisão da literatura é, por exemplo, que não existe consenso entre os autores. Você vai revisar um tema que ainda não exista consenso nas principais publicações. Não faz nenhum sentido você falar assim, eu quero fazer uma revisão sobre o papel do enfermeiro no centro cirúrgico. Eu quero fazer uma revisão sobre as principais espécies de samambaia. Quero fazer a revisão sobre determinada técnica na área de educação. Isso é importante para a área? Existe controvérsia? Existem muitos trabalhos que devem ser compilados? Então, essas são as possíveis justificativas para uma revisão. Se você resolveu fazer da tua cabeça sem procurar uma lacuna na literatura para o seu trabalho, você não vai publicar nem em revistinha fundo de quintal. Depois que você fez o título, o seu resumo é o último, depois você fez a introdução, você vai para o objetivo da revisão. E qual será o objetivo? Repete o título. Reparem que no título a gente quer comparar o método A com o método B para saber qual é o melhor para o diagnóstico de malária. Olha o nosso objetivo: revisar a literatura acerca das técnicas de diagnóstico da malária, comparando suas vantagens e aplicações. Apenas um objetivo, não existe divisão em geral e específico. O objetivo, curto e grosso, simplesinho e bonitinho, casando com o título, conforme já foi comentado com vocês, com relação às outras modalidades de trabalhos acadêmicos. Então, o que a gente vai dizer no objetivo? A gente vai repetir o título e efetivamente dizer que vai revisar um assunto da literatura com o intuito de. O intuito do seu trabalho efetivamente é muito importante. Ou seja, como diz a baratinha, diga logo o que você pretende fazer. Depois do objetivo vem o método, ou metodologia, ou material e método, sempre o rótulo da seção. Você vai consultar primeiro as orientações para os autores que estão presentes ou no site da revista que você quer submeter, ou no manual da instituição na qual você estuda. Eu sempre gosto de usar a palavra método, mas se a sua instituição ou a revista que você pretende submeter mandou você colocar metodologia, coloca. O que menos nos importa é o rótulo da seção. O mais importante é o conteúdo de cada seção. Então, reparem no método. Foi realizada uma revisão sistemática por meio da base de dados tal. A primeira coisa que você deve colocar é a base de dados escolhida para procurar os seus artigos, ok? Eu já vou fazer um comentário mais profundo sobre isso daqui a pouco. Segundo ponto importante, quais foram os descritores, ou seja, as palavras-chave que você digitou lá na sua ferramenta de busca para buscar os artigos? Se você usou o PubMed, você vai digitar lá dentro do PubMed as palavras X, Y, Z para tentar encontrar os artigos que tenham aqueles assuntos discutidos no seu conteúdo. Se você for usar o Google Escolar, por exemplo, você não está usando uma base de dados. O Google Escolar é uma ferramenta de procura. Então, se você definiu que vai usar a base PubMed, você vai selecionar apenas artigos do PubMed. Se você fizer como muita gente faz, eu quero usar os artigos da Cielo, você vai digitar as palavras-chave
que a gente chama de estratégia de busca, estratégia de pesquisa, e vai retornar somente artigos da Cielo. Se você utilizar o Google Escolar, você não está usando uma base, você está usando uma ferramenta de procura que vai procurar em todas as bases existentes. É evidente que você vai ter um retorno muito maior com relação à quantidade de obras a serem revisadas. Ok? Hoje, a ferramenta de busca mais interessante nos estudos de revisão é uma ferramenta que se chama Publish or Perish. Eu vou mostrar para vocês num módulo seguinte, em algum módulo mais para frente, que essa ferramenta ela é muito utilizada para fazer o que a gente chama de refinamento de referencial teórico. Hoje, as revisões de literatura estão utilizando muito Publish or Perish, que leva em consideração não a base que o artigo está. Existe uma tendência hoje, e é uma tendência que eu concordo, de considerar que os artigos que escolhem uma base, como nesse artigo escolheu-se o PubMed, são artigos que provavelmente vão deixar muitos artigos importantes fora da revisão, simplesmente pelo fato de que eles não estão na base escolhida. E quando você usa uma ferramenta genérica como Publish or Perish, ele vai pegar todos os artigos existentes em todas as bases, tá? Não existe uma base mais importante do que outra, todas as bases são importantes, e ele vai ordenar esses artigos pelo número de citações que eles receberam. Aí eu concordo, está certo. Não adianta você publicar um artigo se ele não for lido e principalmente se ele não for citado por outros pesquisadores. Então, Publish or Perish considera que um artigo, quanto maior o número de citações, mais importante esse artigo provavelmente é para a área em estudo. Então, você deve estabelecer uma nota de corte com relação ao número de citações do artigo para efetivamente escolher as obras a serem revisadas. Esse assunto será comentado com maior profundidade em capítulos em módulos separados desse nosso curso. De qualquer forma, aqui a gente tem que colocar a base ou a ferramenta de pesquisa, a nossa estratégia de busca, que são os descritores utilizados para separar os artigos. Tenho que colocar aqui quais foram os critérios de inclusão e de exclusão de trabalhos. Então, um dos critérios de inclusão aqui foram artigos publicados do ano 2000 ao 2013. Então, 2000, 2011, 2012 e 2013, 4 anos. E por que esse período? Porque a maioria dos cursos de pós-graduação, esses cursos são avaliados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior, a CAPES, no período do quadriênio. Então, considera-se como produção acadêmica tudo que um pesquisador fez nos últimos 4 anos. O que ele fez de 4 anos para trás já não tem mais importância. Então, é por isso que a maior parte das revisões, com esse intuito, levam em consideração artigos do último quadriênio. Mas se você quer fazer uma revisão efetivamente impactante, tá, e que venha a substituir a leitura de todos os trabalhos revisados, uma coisa importante é não colocar um limite de tempo. Revisar todos os trabalhos que foram publicados naquele assunto em toda a história. Não pense você que fazer trabalho de revisão é assim tão simples. Normalmente, pesquisadores gabaritados são convidados pelas revistas mais importantes a escreverem revisões sobre os temas que eles estudam a vida inteira. Mas isso não impede que você faça uma revisão simples do último quadriênio, que serve como um trabalho de conclusão de curso e que vai ser facilmente publicada por uma série de revistas. Reparem que os autores colocaram aqui que os artigos selecionados foram aqueles que apresentam maior relevância e efetivamente precisavam ser estudos que comparassem as duas técnicas escolhidas aqui. Vale lembrar que existem várias formas de escolher um artigo de maior relevância, principalmente o número de citações que ele recebe de outros artigos, ou também com a classificação que a revista onde o artigo foi publicado apresenta no sistema WebQualis. O sistema WebQualis é um sistema mantido pelo Ministério da Educação que qualifica, digamos assim, as revistas de acordo com a área para a qual ela está designada. Vou fazer alguns comentários mais profundos sobre o sistema WebQualis também no nosso módulo de refinamento de referencial teórico. De certa forma, o método
da sua revisão, então, o que deve ser? O que deve estar contido? Ele tem que falar qual foi a ferramenta de pesquisa, se foi o Google, se foi o Publish or Perish, ou se você pesquisou direto na base. Qual foi a estratégia de pesquisa? Lembrando que estratégia de pesquisa corresponde à sequência de palavras-chave que você digitou no buscador para encontrar os seus artigos. Você tem que falar quais foram as bases vasculhadas, se é que você definiu uma base, como foi definido aqui o PubMed. Você tem que falar o período da tua revisão, se você revisou todos os artigos da área ou se você revisou, por exemplo, o quadriênio, e os critérios para incluir e excluir os artigos. No método, então, como sempre, você precisa fornecer a receita do bolo. E numa revisão de literatura, você precisa nos dizer, tá, nós leitores, quais foram os critérios utilizados para selecionar os artigos. Então, quer dizer que um trabalho de revisão de literatura tem seção de resultados? É evidente que sim. Muitos alunos de graduação e de especialização às vezes enviam para nós orientadores trabalhos de revisão de literatura sem qualquer critério, sem seção de resultados. Dessa maneira, o teu método não é passível de reprodução. Lembrando que a seção do método é uma receita de bolo. Qualquer pessoa que realizar os mesmos procedimentos que você descreveu na sua sessão de método, eles têm de chegar aos mesmos resultados que você chegou. E é por isso que os seus resultados devem estar explícitos no corpo do seu trabalho. Repare, a revisão da literatura foi finalizada no dia tal. E por que essa data é importante? Essa revisão foi finalizada no dia 3 de outubro. Com a estratégia definida, apareceram 14 artigos, porém somente 7 foram revisados. Se alguém refizer essa mesma pesquisa com a mesma ferramenta, na mesma base, com os mesmos descritores no dia 4 de outubro do mesmo ano, pode até aparecerem mais artigos, porque você sabe que a ciência não é estática, todo dia tem gente publicando artigo por aí. Então, por isso que na revisão, a data de finalização é muito importante. Número de artigos que foram encontrados e número de artigos efetivamente revisados. E aí é o seguinte, se eu encontrei 14 e revisei 7, aonde estão os outros 7? Porque eu não revisei os 14, então eu tenho que explicar por que os artigos foram eliminados. Os 7 artigos que a gente eliminou, embora a estratégia de busca tenha trazido esses artigos, eles não comparavam as técnicas que a gente propôs comparar. Ou então eles envolviam comparações das técnicas, porém sem diferenciá-las. Logo, eu consegui explicar aqui que os artigos que eu eliminei não serviam para o meu objetivo central. E ainda citei os artigos aqui, ó, 5, 7, o 8, o 9, o 10, o 11 e o 12. Ou seja, os meus 7 artigos eliminados foram citados aqui também na minha lista de referências. Então, o foco, forneça o número de artigos excluídos e o porquê dessas exclusões. Não esqueça que esse é o foco central da tua revisão de literatura. E agora vem a seção de revisão de literatura. O que você vai escrever aqui? Você vai escrever o que foi encontrado em cada um dos artigos revisados. Reparem que nesse parágrafo eu tenho o início da descrição de um trabalho, aqui do outro trabalho 13, do trabalho 15, do trabalho 14. Tá? Qual é o foco de cada um desses parágrafos? Eu preciso dizer quem foi o autor. Está aqui o Montoya, o Carrasquilla, o Santi. Preciso dizer o método que ele utilizou. Então, por exemplo, o Montoya avaliou as técnicas de PCR e gota espessa. O Carrasquilla fez um estudo epidemiológico. O Santi analisou 190 lâminas. Tá? Então, eu preciso dizer o autor, a técnica utilizada, o método utilizado, o tamanho da amostra desse autor. Esse usou uma amostra de 100, esse usou uma amostra de 833, esse usou uma amostra de 190. Então, autor, técnica, amostra
e o resultado principal de cada um desses artigos. Então eu preciso falar, olha, segundo o autor fulano, ano tal, que utilizou a técnica tal, tal e tal, em X amostras, identificou que. E aí você fala qual foi o principal resultado do autor descrito naquele artigo. Ponto parágrafo na outra linha. O outro autor, ano tal, utilizando a técnica tal com uma amostra tal, observou que, descreve o resultado dele, ponto, enter, parágrafo na outra linha. Já o autor tal, ano tal, com a amostra tal e a técnica tal, identificou que, descreve o resultado desse autor e assim por diante. É isso que deve ser feito. E muito legal, em ordem cronológica, tá? E aqui a gente tem um errinho na apresentação. Reparem que o artigo 13 está 2008 e o 14 está 2004 e o 15 está 2000. Hoje não é assim a sugestão. O que foi feito no ano 2000 deveria ser o 13, o 2008 deveria ser o 14, o 2004 adequadamente deveria ser o 14, e então o 2000 deveria ser o 13, 2004 o 14 e 2008 o 15. Então sempre faça a descrição dos seus trabalhos em ordem cronológica. Então o teu foco, tá? O foco da sessão de revisão da literatura vai ser o quê? Resumir cada um dos trabalhos revisados. Por fim, talvez a mais importante das sessões de uma revisão de literatura é a sessão de síntese de evidências, que em algumas revistas e em algumas instituições poderá ser rotulada como conclusões, como considerações finais. Mas isso não importa. O que importa é que aqui você vai sintetizar as evidências de cada um dos trabalhos observados. E isso, pessoal, é um parágrafo simples. O leitor da tua revisão quer saber exatamente, e daí? Você que resolveu fazer uma revisão da literatura, o que você conclui? Então, olha só, a literatura ainda é contraditória com relação à sensibilidade dos métodos que foram testados, porém, de acordo com os trabalhos lidos, tá, eles consideram a técnica comparável. Quando fala de capacidade, existe diferenciação para X, a técnica Y apresenta resultados melhores, e esse dado pode ser bastante relevante para a escolha da melhor estratégia. Então veja que você, como autor de uma revisão, deve fornecer a tua opinião como pesquisador. Na verdade, não é o que você acha do assunto. Você deve fornecer uma opinião relacionada à leitura que foi feita, à minuciosa leitura dos trabalhos feita por você. Você deve, com base nessa leitura, sintetizar tanto as concordâncias como as divergências entre esses autores e, no final, dar uma dica para os leitores do seu trabalho sobre o que fazer com tais informações. Então, resume-se as concordâncias e as divergências e busca-se sempre fornecer as evidências sobre as vantagens e desvantagens dos fenômenos que você comparou. Resumidamente, qual é o foco dessa sessão? Sugerir qual decisão deverá ser tomada. Na leitura desse trabalho que a gente está usando como exemplo, o leitor ele quer saber, e aí, qual técnica deve ser usada para diagnóstico de malária? A gota espessa ou o PCR? E é para isso que você fez essa revisão, para sintetizar as evidências disponíveis na literatura e ajudar o leitor na tomada de decisão. E aí a gente sempre termina os nossos módulos relacionados a cada uma das produções acadêmicas falando das referências. E mais uma vez eu comento com vocês que a sessão de referências de qualquer modalidade de trabalho será discutida num módulo à parte, num módulo onde eu vou mostrar para vocês como é que esse processo ele pode ser automatizado. Qual é a ferramenta, que a gente utiliza para automatizar tanto as citações quanto as referências, de forma que você não perca tempo com isso. Isso é muito legal,
Porque de repente você escreveu o TCC para a tua universidade, para a tua faculdade, e eles te mandaram fazer em ABNT. Aí você resolveu mandar para uma revista e tem que passar tudo por Vancouver. O sistema faz sozinho. De repente aquela revista negou o seu trabalho, mas sugeriu mandar para uma revista amiga que a metodologia ela é em APA. Então aí você vai ter que mudar tudo à mão? De jeito nenhum. A ferramenta muda para você automaticamente. Então aqui a gente termina o módulo de revisão da literatura. É um módulo bastante simples, eu espero que você conduza seus trabalhos de revisão com bastante maestria. A gente fala das referências num módulo seguinte e eu espero vocês numa próxima oportunidade. Muito obrigado pela atenção e até lá!